Opa! Olá, pessoas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia! Domingão, aqui em Brasília, começou com aquele frio ártico e agora nós estamos com o calor saárico, o calor do Saara. Porque Brasília tem essa bipolaridade no tempo, né? Uma hora tá quente pra caramba, logo em seguida faz um frio gigantesco. Clima de deserto, né? É Brasília mesmo. Enfim, mas aí, vamos lá. Vamos às notícias? Essa semana o mundo político está assim em polvorosa, né? Tá pegando fogo, porque estão acontecendo as famosas convenções partidárias. Em todos os lugares, os partidos estão fazendo as suas convenções para confirmar ou não os seus candidatos aos cargos para o ano que vem, né, para os próximos 4 anos. Então, para escolher candidato a deputado, a senador, a governador, e evidentemente aqueles partidos que estão com candidatura própria à presidência da República. E nesse sentido, se confirmou, né, o PT de São Paulo, o PT Nacional, na verdade, fez a sua convenção hoje, domingo, hoje dia 2, para confirmar a candidatura do digníssimo presidente Lula à reeleição. Então, olha só que babado, né? Agora o Lula é oficialmente o candidato do PT, porque até então era só pré-candidato, especulação, vai ou não vai, será que vem aí tentar um quarto mandato ou não? E vem aí, né? Então o Lula é candidato a mais um mandato. E, opa, bati aqui no microfone. Então, ó, Lula é candidato a histórico quarto mandato à presidência. Agora é oficial, disse o moço lá que é presidente do PT, né? Então vamos ver aqui, ó. No esquenta da convenção do PT, Edinho Silva, presidente nacional do partido, né, anunciou por volta das 10h20 da manhã deste domingo que Luiz Inácio Lula da Silva é oficialmente candidato a um inédito quarto mandato, que pode se tornar uma marca histórica no Brasil e na vida do filho de Dona Lindu. Aí abre aspas aqui para a fala do Edinho. Agora, oficial, acabamos de homologar, terminou neste exato momento a nossa convenção oficial e daqui a pouco nós vamos dar início ao nosso ato político, que nós viemos aqui para oficializar, mas também para celebrar essa construção política que é histórica. E aí, falando em construção política, ó, o PT lança ali junto com partidos da base aliada, né, que compõem aqui, ó, PT, PV, PCdoB, PSB, PDT e PSOL e Rede. Esses vão compor a base aliada, pelo menos aliada oficialmente, né, desse novo possível mandato do Lula, e juntos partem para conquistar essa vitória a fim de que o Brasil continue no rumo certo, né, gente? Então, como eu disse para vocês, já era algo que a gente já esperava, que o Lula fosse ser o candidato mesmo, mas agora é oficial. Agora a gente já pode falar, Lula, candidato do PT à reeleição. E nessa convenção, o PT confirmou também o Geraldo Alckmin como vice na chapa. Geraldo Alckmin, que pertence ao PSB. Inclusive, aqui em Brasília, essa semana, teve a convenção nacional do PSB. Eu estava lá presente, porque eu sou filiado do PSB. E foi a confirmação também do Alckmin como vice na chapa do Lula. E o Lula estava presente. Gente, eu tive a oportunidade de ficar ali cara a cara com o presidente. Não consegui tirar uma foto com ele, porque não deu certo, porque era tanta gente. A hora que eu tentei tirar uma selfie, acabou alguém entrando na frente, não funcionou. Mas foi uma experiência incrível ter estado ali. E aí eu ainda vi uma coisa muito curiosa a respeito do Lula com seguranças, porque tinha uma infinidade de agentes da Polícia Federal ali fazendo a segurança do presidente. E quando terminou o evento,
Ele ia sair pela porta lateral, né? Pela saída de emergência, lá pelos fundos, onde estava o carro esperando. E aí os agentes da Polícia Federal fizeram tipo um cordão de isolamento. Eles fizeram uma barreira para o presidente descer lá do palco e já ir direto para a porta. Só que o Lula respeitou isso? Não, porque tinha uma moça cadeirante que ficou gritando Lula, Lula. Aí o que ele fez? Quebrou o cordão de isolamento ali dos agentes da PF, e foi lá cumprimentar e tirar foto com a moça, com a senhora cadeirante. Os policiais ficaram desesperados com essa quebra de protocolo, mas assim, eles têm que saber que eles estão lidando com um dos políticos mais carismáticos que o Brasil já teve, né? Um líder político, a liderança política mais carismática, eu acho, de todos os tempos no Brasil. E foi muito bom. E aí a gente confirmou, a gente votou a favor de que o Alckmin continue sendo o vice na chapa do Lula. As pessoas, as autoridades falaram, eu tive a oportunidade de conversar e tirar foto com a Tebet, a Tronic e o Datena, que é candidato a deputado federal pelo PSB em São Paulo. Então foi um evento muito bacana e nós confirmamos, agora o PT também confirma Lula, Alckmin como candidatos a presidente da República. E essa vitória tinha que ser em primeiro turno, né, gente? Porque vamos combinar, porque olha, se a gente der chance, se a gente der trela para essa gente da extrema-direita, eu não sei o que vai ser desse Brasil. E sem falar que Lula e Alckmin vão enfrentar forças políticas. O que foi, bebê? Minha gata. Forças políticas fortíssimas, né? Trump, que é o verdadeiro anticristo, já está arquitetando aí, junto com seus cavaleiros do apocalipse, para tentar derrubar Lula e tirar Lula do poder, porque ele já está dominando a América Latina inteira. Ele, inclusive, essa semana falou, a Argentina não tem dinheiro, não tem nada, o povo tá morrendo de fome. Tipo assim, caguei pra Argentina. O que eu precisava deles eu já consegui. Agora, o que eu precisava da Venezuela eu já consegui, que é o petróleo. Eles pegam o petróleo da Venezuela, dão uma porcentagemzinha para o governo da Venezuela não morrer de fome, porque eles precisam ficar trabalhando para sustentar os americanos, e o resto do dinheiro vai todo para os Estados Unidos. E eles querem isso em relação ao Brasil também. Qual é a ideia deles em relação ao Brasil? É que nós nos tornemos empregados dos Estados Unidos, que a gente trabalhe, produza e mande para os americanos terem uma vida confortável. E a gente fica com o trabalho. E o mais louco é que Flávio Bolsonaro e toda essa orcrim da direita concordam com isso. Eles assinaram embaixo. O Trump falou, beleza, o que você quiser a gente te dá, desde que você ajude a gente a ganhar a eleição. Então, neste momento, reeleger o Lula como presidente da República é uma questão de sobrevivência da nossa pátria, do nosso país, tá certo? Quero saber a opinião de vocês a respeito de Lula como candidato a um quarto mandato. Vamos aí, vamos reelegê-lo no primeiro turno? Vamos embora, gente? Vai ser babado, hein? Imagina a gente reeleger Lula no primeiro turno. Bem, e por falar em notícias, pera lá, uma outra notícia aqui que eu trago para vocês é da querida. Meu bem, depois daquele show todo, depois de toda aquela briguinha, daquele fuá, daquele draminha nas redes sociais, parece que vem aí. Michele deve confirmar a candidatura ao Senado em evento com Flávio. Agora que os dois são amigos de infância, que estão juntinhos, né? Porque eles não estão mortos nem nada. Flávio e Michele vão anunciar que ela é sim candidata a senadora e por Brasília. Eu já tinha falado isso aqui antes e agora se confirmou. Era evidente, gente, que a Michele não ia abrir mão dessa candidatura. Para quem acreditava que a Michele não fosse disputar o Senado por Brasília, eu falava, gente, calma lá. Ela pode estar brigando com a família Bolsonaro, aliás, eles sempre brigaram, nunca se deram. A família não se bica, mas a Michele, de besta, ela não tem nada. Ela pode ser doida, mas não é maluca, gente. É óbvio que ela não ia abrir mão de um Senado, assim, de graça, porque ela tem condições reais
de levar o Senado de mão beijada. Brasília tem, tipo, 70% na última eleição, quase era bolsonarista. Fora o pessoal das igrejas que idolatram a dona Michele aqui no quadradinho. Então, a eleição dela para o Senado é quase certeiro. E ela não é besta, porque ela não sabe quanto tempo que vai durar esse casamento com o Bolsonaro, ela não sabe quanto tempo que ela vai viver ali na família, então é melhor ela já pegar o dela agora, já segurar com unhas e dentes, porque caso, lembre-se que são 8 anos, né? Senador tem mandato de 8 anos. Nesses 8 anos, muita coisa pode acontecer. Vai que o casamento dela vá pro brejo, vá pro beleléu. Ela já garantiu dela. 8 anos já estão ali garantidos. E nesse meio do caminho, ela vai fazendo o nome dela, porque ela não é besta nem nada. Tá? E ela sabe também que a família Bolsonaro é muito cruel e é muito infiel. Porque quem trai os Bolsonaros é sacrificado. A pessoa ou desaparece da vida pública ou desaparece de outras formas. Então, Michele sabe muito bem onde ela está pisando. Eu não sei, aliás, fala aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo, de que lugar, e para quem vocês vão votar, para presidente, senador, deputados, aí no estado de vocês. Se você for aqui de Brasília, me diz, vocês vão votar em Michele, gente? Vocês vão entregar nas mãos dessa criatura um cargo tão importante, tão significativo quanto o Senado Federal? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Porque quando eu penso que Brasília pode ter Michele Bolsonaro, Bia Kicis e Damares como senadores, bate um desespero, porque a gente fica pensando assim, meu Deus, é o primeiro passo para a gente se tornar uma teocracia. Isso aqui virá um Afeganistão gospel. Mas eu quero saber de vocês. Coloque a opinião de vocês a respeito do que está acontecendo neste momento no Brasil e sobre vocês esperam do futuro político do Brasil. Amanhã, dia 3, tem convenção local do PSB. Nós vamos lá confirmar a candidatura do Ricardo Capelli, que foi o interventor no 8 de janeiro, né? O cara que colocou Brasília nos eixos. Vamos confirmar a candidatura dele ao governo do Distrito Federal. E se tudo der certo, confirmar a minha candidatura também, né? A síndico, mentira. Enfim, amanhã tem essa convenção. Vamos ver no que vai dar. É isso, meu povo. Por enquanto foi isso. A notícia de hoje era essa. As notícias, né? Foram 2. Quero que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal e marque o sininho, né? Para ficar sabendo de tudo. Eu vou nessa, mas é óbvio que eu volto.